Eu quero pedir aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, vivificou uma palavra nessa história tão conhecida. E eu, de manhã cedo, o Senhor me levou até esse texto e vivificou no meu coração uma palavra para esse dia, para este momento. E eu quero ler com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. É o que nós leremos agora, embora que a meditação da palavra se dê em toda a história narrada nesse capítulo, sobretudo dos versículos 11 do versículo 1 até o versículo 44, que é toda a história da ressurreição de Lázaro. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, o Senhor trouxe uma palavra neste texto, e eu queria falar sobre essa história baseada nesse tema, não é tarde demais. A impressão que eu tenho é que essa é a ênfase do texto. Parece ser aquilo que João mais quer destacar quando narra esse grande e poderoso milagre de Jesus. João está como se levando nossos olhos a perceber o problema da chegada de Jesus em Betânia, num tempo em que parece ser tarde demais. E essa ênfase ela está desde o começo, desde quando Jesus recebe a notícia da doença do seu amigo, de como ele literalmente vai noutra direção, parece por um momento não se incomodar com aquilo, e passa o tempo. Lá em Betânia o amigo piora, o amigo morre, o amigo é sepultado. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4. Aí é quando Jesus vai aparecer. Tarde demais. É isso que as irmãs de Lázaro dizem para Jesus quando vê ele. Senhor, tarde demais. Senhor, já faz 4 dias como está sepultado. Quando a notícia chegou, estava ainda doente. Tarde demais. Passou tudo, não tem mais jeito. E essa palavra tem ficado ao meu coração, meus irmãos, porque eu sinto que essa é uma das piores sensações que uma pessoa pode ter. É a sensação de que é tarde demais. É tarde demais. Aliás, o inimigo, ele tem muitas vezes atuado nesse momento e nessa situação, precipitando as pessoas no desespero, até na morte. Quando alguém olha assim e diz, é tarde demais, não tem mais jeito, acabou tudo, não tem mais jeito. Se fosse ontem, se fosse um mês atrás. Essa história, ela é um relato muito complexo, meus irmãos, e muito singular, em todo o ministério de Jesus. E é singular por alguns motivos. Primeiro, pela relação afetiva de Jesus com aquelas pessoas envolvidas. Você vai ler os evangelhos e vai perceber que, ao longo das narrativas, Jesus encontra muitas pessoas e cura muitas pessoas, mas você nunca tem, nessas narrativas, uma história de tanta proximidade de Jesus com aquele que sofre, como é no caso de Lázaro. Jesus encontra cegos, coxos, encontra doentes,
Por vezes o texto nem cita o nome deles, porque ele cura tanta gente de uma vez só, que não há nenhuma identificação dessas pessoas, mas ele cura meio que encontrando essas pessoas no caminho, gente que ele nunca tinha visto, gente que não conhecia, gente que só sabia de ouvir falar. Mas essa história, ela é singular porque ela envolve um drama e um grande sofrimento de alguém que Jesus conhecia, e mais do que conhecia, Jesus amava. É assim que o texto descreve: Jesus amava essas pessoas amavam Jesus. E esse é um componente muito importante naquilo que Deus me trouxe essa tarde para falar aqui para vocês. Porque parece que esse sentimento de que nós somos amigos dele se traduz logo em seguida numa grande frustração, como às vezes também acontece com a gente, quando Deus não chega na hora que a gente espera. Eu vou tratar de como Deus vivificou isso no meu coração. Mas essa é uma história singular também, pela atitude de Jesus. Porque você tem outros textos, Jesus sendo interpelado a socorrer alguém, e o movimento de Jesus, ele é quase que espontâneo, a ir até aquela situação. Você tem muitas vezes. Você tem um homem que chega: Senhor, me socorra, minha filha está terrivelmente enferma. Jesus, pronto, vamos lá. E ele simplesmente move a caravana na direção da enferma. Muitas vezes Jesus, interpelados por crises e problemas, aquilo literalmente o toma e torna a sua prioridade. Mas é incrível que, ao se tratar de amigos queridos, passando um drama terrível, quando ele ouve falar, a sensação é que aquilo não é prioridade para ele. Aquilo não é prioridade naquela hora, naquele instante. Se você olhar os discípulos e quem sabe enxergá-los arrumando as coisas e dizendo: olha, vamos para Betânia, está na hora, o mestre ouviu sobre a doença do seu amigo. Eles vão surpreender-se ao descobrir que Jesus está ali. Passa um dia, passa dois, até uma hora que Jesus olha para eles e diz: o meu amigo acabou de dormir. Porque aquilo que para você é morte, para Jesus é só um sono. E ele vai despertar. Mas essa história também é extraordinária, por relatar também de maneira singular como Jesus reage à dor daquelas pessoas. A Bíblia só trata de 2 momentos específicos em que Jesus chora, ou pelo menos em que ele é visto chorando. Ele chora quando, ao entrar em Jerusalém e viu toda a incredulidade daquela cidade, todo o ódio daquelas pessoas por ele. Ele chora ao ver como aquela cidade seria destroçada, destruída. Ele chora ao perceber como aquela cidade rejeita sua grande oportunidade. Essa é uma vez que ele chora, e a outra vez é aqui nesse momento. A gente não tem outros relatos de Jesus chorando. Mostra o quanto aquela situação mexeu com ele, afetou ele. Como ele reagiu à dor daquelas mulheres e daquele homem que já estava sepultado. Mas também essa história é singular pelo milagre. Provavelmente Jesus não realizou um milagre tão grande no sentido de ser impactante e de ser expressivo como realizou aqui descrito em João 11. Ele não ressuscitou apenas um homem que tinha morrido há algumas horas, que alguém poderia até dizer: mas foi um desmaio, de repente nem tinha morrido mesmo. Meus irmãos, ele ressuscitou um homem que estava sepultado há 4 dias, um homem já em que o corpo está notadamente já entrando em estado de decomposição. 4 dias. Ele ressuscitou esse homem, ele tirou esse homem do túmulo, e esse homem sai vivo, para viver de novo na sua casa, na sua família. E o capítulo seguinte fala de Jesus jantando na mesa com o ex-defunto, porque o homem agora vivo, está lá sentado, jantando com Jesus, na maior festa. É extraordinário. Então, é um milagre como talvez nenhum outro foi tão expressivo e tão expressivo.
e que causa tão impacto nas pessoas que naquele dia, naquela ocasião, as autoridades decidiram tirar Jesus de cena. Até então eles iam tolerando, iam levando, mas depois que eles sabem do grande impacto desse milagre, eles se reuniram numa sala fechada e disseram: olha, a melhor coisa é tirar esse homem de circulação. Virou um problema incontornável. Nós temos que resolver isso de uma vez por todas. Como é que a gente dá conta de conter um milagre desse tamanho? Como é que a gente dá conta de silenciar um homem que ressuscita o defunto sepultado há 4 dias? Tão grande é um milagre que impacta Jerusalém, que estava ali a poucos quilômetros de Betânia. Agora é uma história que vai se espalhando como um rastilho de pólvora por todas aquelas províncias. Mas, meus irmãos, eu quero falar sobre este milagre, em que Deus literalmente faz aquelas pessoas viver um percurso de dor e ao mesmo tempo experimentar o terrível teste do tempo. E essa talvez é a mais séria luta que estas mulheres, irmãs daquele homem, vai enfrentar. Nós também somos expostos a situações assim. Você olha para Maria e Marta, e eu quero ainda introdutoriamente trazer essa lente para as duas mulheres. Você vê meio que como um processo de definhamento da esperança e da fé daquelas mulheres. Porque começa tudo com uma doença do irmão e delas uma grande certeza. E qual é a certeza? Ele tem um amigo, e não é qualquer amigo. Ele tem um amigo chamado Jesus. A gente já sabe o que Jesus faz. A gente já ouviu sobre como Jesus pode fazer algo por nós. Ele pode orar e o Pai respondê-lo. Então, tudo começa com uma grande confiança daquelas mulheres de que ele tem um amigo, ele é amado por esse amigo, ele está apenas enfermo, o amigo vem visitá-lo, vai pedir o Pai, ele vai ser curado e está tudo certo. Mas essa confiança, ela agora vai para um passo seguinte, e é como se fosse degraus que vão descendo de ladeira abaixo, porque o passo seguinte dessa grande confiança é agora a expectativa que elas têm de qualquer hora bater na porta o amigo. Mas qual é o problema? A porta nunca é batida, o amigo nunca chega, o amigo não vem, a doença se agrava, o homem vai ficando pior, até chega um dia delas olharem uma para a outra e dizer: ele não vai vir. Oh, meus irmãos, dói demais esperar alguém e você chegar à conclusão de que ela não vai vir. Não vai vir. É a grande frustração, ele não vai chegar. E aí se segue a isto uma quarta experiência, que é a experiência da dor, de lidar com o fracasso, de lidar com a impossibilidade, de lidar com o fim de tudo, porque o irmão agora morre. E quando morre, elas pisam no último degrau, que é o degrau da incredulidade e da sensação de que é tarde demais. O inimigo explora isso. Esta sensação que é tarde demais, ela está permeando a mente de muita gente. E não só porque o problema é grave a ponto de não ter solução. É porque também nós temos maximizado os nossos problemas e as nossas dores, de alguma forma. É notável que nós estamos lidando com novas gerações que lidam de maneira muito diferente com a dor do que gerações passadas. De repente, uma experiência que em décadas passadas era uma experiência assim, desse tamanho, agora fica assim, uma coisa gigante. As senhoras de idade que estão aqui, certamente lidam com isso, de ver às vezes um filho trazendo um problema, que você olha, mas você está morrendo por isso? Deixa eu te contar o que eu passei com o teu pai. É como se a gente agora tenha cada vez mais uma sensibilidade em que maximiza, amplifica a dor, o problema. E de repente essa sensação que é tarde demais
não é nem em função do problema em si, mas é em função da nossa incapacidade de lidar com a dor, com o sofrimento. A gente fica surpreso de ver os motivos que têm levado pessoas a desistir da vida, a desistir de lutar. A gente vai ficar surpreso ao descobrir os motivos que têm levado pessoas ao desespero. E você vai olhar e dizer, mas a pessoa perdeu a esperança e quer deixar de viver só por isso? Porque isso que outrora, de repente, não era algo tão grave, incrivelmente, nas gerações presentes, se tornam problemas incontornáveis. De modo que não é incomum encontrar neste cenário atual uma multidão de gente experimentando esta sensação que é tarde demais. E o que é pior, esta sensação de que é tarde demais, ela funciona como que uma nuvem de desespero que cega os nossos olhos e agora começa a nos impedir de enxergar algumas coisas que Jesus quer que a gente enxergue no dia da nossa luta. Eu tenho vivenciado isso no dia a dia, ouvindo irmãos que pedem oração e que por vezes precisam enfrentar um processo de espera, um processo em que a dor ela não cessa instantaneamente, um processo em que a dor não vai embora no dia e na hora que a gente quer. Por vezes tem uma internação longa, por vezes é uma doença que se alonga e a gente vai lidando às vezes com a cronificação daquela dor, daquele sofrimento, e a gente vai orando daqui e a pessoa sofrendo de lá, e por vezes a gente precisa alertar e encorajar a pessoa a não desistir, a não desanimar. Esses dias eu estava conversando com o irmão dizendo, não desista, não desanime. Pastor, mas já são tantos dias, aguente, vai chegar a vitória. Deus conhece a sua estrutura. Talvez você não saiba, mas você pode suportar mais. Tanto pode que ainda está doendo, porque se não pudesse, não estaria doendo mais. Deus não coloca sobre você uma prova maior do que você pode suportar. Diga isso para a irmã, para o irmão do seu lado, por favor. Você pode suportar mais. Deus não te dá uma prova maior do que você pode suportar. Aleluia. Adore a Jesus nesta tarde. Adore a Jesus nesta tarde. Você pode suportar. Tanto é que a prova ainda está lá. Se não pudesse, Deus já tinha tirado. Não vem uma carga maior do que a tua estrutura. Não vem um deserto que você não possa atravessá-lo. Não vem uma noite de lágrimas e de dor que você não possa ver o dia nascer e cantar vitoriosamente o teu cântico de vitória. Receba esta palavra, porque Satanás blefa com a gente. Ele diz, você não suporta, desista, largue tudo, volte, é maior do que você pode. Você pode, você vai suportar, você pode, assim diz Deus para ti esta tarde. Você pode. É mentira de Satanás. Você pode. Você pode ficar de pé nesta luta. Você pode seguir andando nesse deserto. Deus está falando com alguém. Você pode permanecer. Você pode. Você pode. Parece que não, mas você pode. Você vai ficar surpreso com o quanto você pode. Você vai se assustar com o quanto você pode. Às vezes a gente olhava assim para si e dizia, Deus, eu não aguento isso. Aí depois a gente olha, não sabia que eu suportaria passar por aquele portal, por aquela luta. Deus sabe o quanto você suporta.
A tua estrutura é conhecida dele. Aleluia. Mas essa sensação de que é tarde demais esconde algumas coisas de nós. Esconde pelo menos 4 coisas dessas mulheres aqui. E a primeira coisa que esta sensação que é tarde demais esconde de Marta e Maria, ou pelo menos tenta esconder, é o amor que Jesus sente por elas. O dia do é tarde demais é um dia que os nossos olhos podem cegar para o quanto Deus nos ama, para o quanto nós somos amados de Deus. Pessoas que se desesperam, elas tendem a concluir que não são amadas como esperavam, como imaginavam. Pessoas desesperadas, elas concluem que não são amadas, que não são objetos do interesse de Deus. Às vezes a luta é tão grave, e a nossa expectativa, ela mergulha na frustração tão irreversível, que a gente começa a esperar que por Ele nos amar, Ele não deixaria acontecer aquilo. E essa é a grande frustração. É a gente, mas se Ele amasse, alguém que ama, não deixaria eu ter passado por isso. Alguém que ama, não deixaria eu enfrentar o que eu estou enfrentando. Meus irmãos, esse é o grande dilema da luta humana, da teodiceia, do problema do mal. Como é que um Deus que ama deixou eu passar isso? Como é que o meu amigo Jesus me deixou atravessar isso? Elas apelam para esse sentimento. Percebam como a mensagem chega até Jesus. Perceba que o mensageiro traz uma mensagem muito bem elaborada para tocar o sentimento de Jesus e fazer Jesus perceber o senso de urgência. Porque o homem sequer diz o nome do doente, diz assim: olha, eu estou trazendo uma notícia, aquele que tu amas está doente. O que se espera de quem ama no dia do seu desespero? Que você corra para socorrer, que você corra para acudir, que você deixe tudo e vá até lá, fazer algo por ele. E aí o texto segue adiante, dizendo isto, dizendo lá no versículo seguinte, que Jesus amava mesmo. Aquela não é só uma impressão da Marta e da Maria, é verdade, o texto diz, João diz isso no versículo 5, de fato, Jesus amava eles, amava a Marta, amava a Maria, amava Lázaro. Ora, como é que Deus, nos amando como Jesus amava aquelas pessoas, simplesmente parece não ter se importado? Essa é a crise, meus irmãos, do dia é tarde demais. O dia é tarde demais, é o dia em que os nossos olhos podem cegar para o amor de Deus. E a gente ficar questionando, será que Ele ama mesmo? Será que era uma verdadeira amizade? Marta, nós recebemos Ele na nossa casa. Ele gostava do Lázaro. Que tipo de amigo não corre para ver o outro amigo que está morrendo? Que tipo de amigo que ama o seu amigo não vai socorrê-lo ao saber que ele está precisando de socorro? Deixa eu dar uma palavra para você esta tarde. Não permita que no dia do seu desespero, Satanás te convença que você não é amado e amada de Deus. Esta é uma grande mentira. Você continua sendo amada de Deus. Aleluia. Você continua sendo amado de Deus. Aleluia. Eu fico imaginando se Marta e Maria estivessem vendo numa tela como Jesus reagiu quando recebeu a notícia.
Porque quando Jesus ouviu a notícia, ele apenas disse: essa doença não vai acabar em morte não. E aí se aquietou. Mas o problema é que o homem morre depois. Portanto, meus irmãos, a sensação que é tarde demais, ela pode esconder de nós o amor que Deus sente por nós, ou ela pode tentar cegar os nossos olhos para o amor de Deus. Mas em segundo lugar, atente para isso, a sensação do desespero, de que estamos agora diante de uma situação em que é tarde demais, pode também cegar os nossos olhos para a realidade de quem Deus é de fato e de como Deus age. A gente, por vezes, se esquece que nós estamos diante de Deus, do ser mais poderoso do universo, de um ser que tem vontade própria, de um ser que não move os pés de um lugar para o outro, se ele não quiser mover, de um ser que tem poder e grandeza para fazer as coisas sem precisar sair de um lugar para um outro, de um ser que nunca é constrangido ou levado a um lugar ou uma determinada situação sem que ele delibere voluntariamente a fazer tal coisa. Deixa-lhe dizer algo que Deus trouxe ao meu coração. Deus não se move em função do nosso desespero. Deus não se move em função das nossas necessidades. Deus se move em função do seu propósito, da sua vontade soberana. Você desespera a sua mãe, o seu filho, o seu empregado, sabe, no dia da sua luta, que você está, sabe, incontornável. Você causa pavor lá na sua família, no meio dos teus filhos, para o teu esposo. São pessoas humanas que se afetam com o nosso desespero, que são literalmente arrastados pelo nosso desequilíbrio. Deus não é arrastado pelo nosso desespero. Deus não é arrastado pela nossa dor. Deus controla as coisas. O céu não se move em função das nossas necessidades. O céu se move em função da vontade soberana daquele que reina, daquele que está entronizado. A gente precisa saber disso. Precisa saber disso para lembrar que nós não somos o centro do universo. Precisa saber, ao lembrar disso, que Deus governa o mundo e o universo. Nós somos um entre uma multidão de gente que também sofre e sente dores como a gente sente. O problema é que o dia do desespero, ele é como se sublinha a gente e destaca a gente de um jeito, como se tivesse só a gente no mundo todo e no universo todo, e como se a única coisa importante a ser feita por Deus naquele dia seja exatamente deixar tudo e correr em nossa direção para tirar de nós a nossa dor. Mas eu devo lhe dizer, o seu Deus é um Deus soberano. É um Deus que tem o controle de tudo. É um Deus que tem vontade própria. É um Deus que sabe o que faz. É um Deus que age pela sua vontade. Deus não é, vou usar um termo nosso aqui, Deus não é aperreado por nós. A gente não pressiona Ele. Ele não fica agoniado como fica seu esposo quando você está desesperada. Deus está no trono. Do lado de cá a gente está gritando e desesperado, mas do lado de lá Deus está governando. Deus está reinando. Deus está determinando as coisas lá, meus irmãos, no alto da sua majestade. Ele controla, Ele sabe, Ele decide. Ele sempre fará o que Ele julgar ser melhor ser feito. Quantos confiam e descansam nesse Deus? Podem levantar sua mão agora e adorá-lo agora.
Alama, Nagashuraramahaya. Nós precisamos falar da soberania de Deus, meus irmãos. Porque nós estamos falando de um Deus que governa tudo. E é assim como Jesus se porta. Porque eu ouvi a notícia. Ele apenas diz, não, isso não é para a morte. Isso é para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Aí o Lázaro morre, quando morre, lá onde Jesus está, sabe que morreu e diz, o meu amigo acabou de dormir. Arrume as malas que nós estamos indo lá, eu vou acordar ele. É o teu Deus. É o teu Deus. Governa tudo. Controla tudo. Reina sobre tudo. Sobre todos. Esta pressão que você tem sofrido não é maior do que o teu Deus. Ah, eu vejo tanto isso. Pessoas se sentindo oprimidas dentro de casa. Forças malignas pressionando, causando medo. E às vezes a pessoa fica ali no canto da parede, se sentindo intimidada, manietada, meio que refém do próprio medo, por causa da sensação que o inimigo está ali para destruí-la, para matá-la, para atormentar você. Aí de repente cai uma xícara ali, quebra um prato ali, e a pessoa corre e fica se tremendo. O inimigo está me perseguindo, quer me matar, quer me destruir. Pare com esse negócio. Você serve um Deus maior do que Satanás. Você serve um Deus em que os demônios se curvam para Ele, adoram a Ele. Receba esta palavra nesta tarde em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, a gente precisa se revestir de autoridade. Autoridade que é própria daqueles que amam, que servem, que são guardados, que são protegidos por este Deus. Esses dias eu conversando com a irmã e ela falando assim, pastor, mas Satanás está me perturbando. Está me amedrontando, está me perseguindo, está dentro da minha casa. Aí eu, calma lá, está dentro da sua casa. E onde é que Jesus está? Porque a senhora precisa decidir quem é que está dentro da sua casa. Porque se Jesus está dentro da sua casa, Satanás não está dentro da sua casa. Na sua casa só cabe um. Levante a sua mão para adorar a Ele esta tarde. Oh, meus irmãos, vocês não lembram de Gadara, não? Espíritos malignos dominavam aquele povoado. Quando o texto diz, quando Jesus pisou no chão, quando saiu do barco, que pisou no chão, lá veio o homem endemoniado correndo. Tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele que pisou no chão de Gadara, adore, é o teu Deus. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se você crê, mas também nem importa se você crê. Ele é grande mesmo sem você crer. Ele é o Todo-Poderoso sem você crer. Ele manda em tudo. Glorifique a Ele agora. Adore a Ele agora. Bendiga o nome dEle agora. Alabana, Gashurarama. Aleluia. Porque é assim, meus irmãos. Jesus não reage ao nosso desespero com o mesmo desespero que está em nós. E às vezes a gente quer,
A gente quer assim compartilhar nosso desespero. E a gente fica chateado porque o outro não está desesperado como a gente. Já aconteceu com você? Você está assim tão atribulado que você chega e fala para o seu esposo, aí só por ele ter ficado quieto, você fica com raiva. Aí tu fica assim, vendo eu aqui agoniada. Mas o teu Deus, ele age assim. Os discípulos morrendo lá, achando que o barco ia virar. Aí se lembraram, cadê Jesus? Está dormindo ali, ó. Está dormindo. O desespero é seu, não é de Deus. Aleluia. O teu Deus não se desespera. O teu Deus não precisa correr para chegar na hora. O teu Deus não fica agoniado para dar tempo resolver. Ele cria o tempo. Se o tempo não der, ele desfaz o tempo. Ele faz o relógio voltar. Ele para o sol no meio do céu. E o dia fica mais comprido do que outros. O teu Deus faz o tempo. O teu Deus faz a hora. O teu Deus faz a conta. Você precisa crer nisso. Você precisa levar para casa essa confiança, para você descansar, para você pisar na tua casa com autoridade, para você olhar para esta enfermidade e com a fé de filha de Deus dizer: saia do meu corpo em nome de Jesus. Aleluia! O que é que o dia do desespero faz com a gente? Oh Jesus, o tempo passa rápido. Ele cega a gente para uma terceira coisa. Ele cega a gente para a possibilidade real de experimentar um novo nível de fé e de experiência com Deus. Às vezes Deus quer você mergulhando mais profundamente. Deus quer te ver subindo um degrau a mais. Vamos voltar para a história. Olha a lógica da Marta e da Maria. A coisa só tem solução se ele chegar antes do nosso irmão morrer. Não é assim que elas dizem? As duas, elas têm um discurso só. Jesus primeiro encontra a Marta e ela diz isso: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele conversa com a Marta corre para Maria, o mestre está te chamando. Quando Maria chega, não diz nem bom dia e boa tarde. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Qual é a lógica dessa frase? Só tinha jeito enquanto ele estava doente, vivo. Depois de morto, é tarde demais. Elas não sabiam que aquilo que elas criam sobre Jesus, na verdade, seria levado agora para um nível mais avançado. Porque elas criam até aquele ponto que Jesus curaria a enfermidade. Mas passar pelo que elas estavam passando, levaria elas agora a um outro estágio de fé. Porque com os próprios olhos elas agora veriam Cristo não só curar um homem doente, Cristo agora ressuscitar um homem sepultado. Às vezes a nossa luta nos cega para aquilo que Deus vai nos mostrar no dia seguinte. Porque enquanto para nós a situação está indo para o desespero, para um momento em que é tarde demais, para Jesus está indo para um ponto em que nossa fé será aumentada, em que nós viveremos uma experiência nova com Ele, em que os nossos olhos vão testemunhar o que a gente nunca viu antes, o que a gente nunca imaginou ser possível. A gente mal percebe
que Deus está nos levando agora para testemunhar uma realidade que até então era desconhecida nossa, mas que a partir dali vai pautar um novo patamar de Deus na nossa história, um novo patamar na nossa própria relação com Deus, porque Ele não é só agora o que cura enfermos, Ele é também o que ressuscita enfermo que morreu. Eu não sei se você entende como Deus está tratando com você nesta palavra, mas o que Deus está querendo dizer é que não se desespere, não tenha a sensação de que está ficando tarde demais, porque aquilo que para você é tarde demais, para Deus é um novo estágio que Ele vai levar você, que Ele vai te conduzir. Você talvez até agora tenha visto milagres assim, mas você vai ver milagres maiores, intervenções maiores. Receba esta palavra. É isso que Jesus diz para Maria. É isto que Jesus diz para Marta. Eu acho tão interessante que Jesus não esconde de Marta. No alto do desespero dela, Jesus vendo a sua dor, Jesus diz: Marta, se acalme, seu irmão vai ressuscitar. Eu não vim aqui só consolar vocês, não. Aí a Marta disse: não, eu sei, Senhor. Ela sabe de Bíblia, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Não, no último dia não. Marta, deixa eu dizer uma coisa. Se é para a ressurreição sou eu. Aqui está a própria ressurreição. Para outras religiões, ressurreição é uma doutrina, é uma ideia. Para o cristianismo, ressurreição é uma pessoa. É Jesus. Aqui está a ressurreição, Marta. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Este é o Jesus que você adora. Levante a sua mão esta tarde para adorá-lo. Feche os seus olhos por um minuto. Você precisa crer nesta palavra. Você precisa tomar posse desta palavra. Olhe para mim. Não é possível você alcançar o nível de maturidade que Deus pretende te levar sem níveis dolorosos de dor e de prova. Escute isso. Não é possível ser um crente maduro como Jesus deseja que você seja, sem desertos perigosos e desafiadores. Como você vai crer se não vê milagres? Como você verá milagres se não experimentar situações de é tarde demais? Aleluia. Você não vai contar histórias de quem te contou. Você vai contar a tua história. Você não vai contar milagres que você ouviu ser falado no ciclo de oração. Você vai contar o teu milagre. O teu milagre. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Meus irmãos, eu não brinco com isso. É que às vezes a gente não percebe que o que a gente quer demanda certas experiências de dor.
A gente não percebe que o que Deus precisa fazer em nós demanda travessias no deserto. Mas para terminar esta palavra, a experiência do desespero pode também cegar a gente quanto ao desejo que Deus tem de manifestar a sua glória através de nós. A gente às vezes não percebe, mas aquilo que Deus está fazendo a gente viver é testemunho para quem está perto de nós. É que o dia do é tarde demais é um dia que a gente não vê nada em volta, mas Deus vê. Para Jesus era muito diferente a situação do Lázaro doente dentro de casa, a Marta e Maria cuidando dele, e ele chegando e curar agora Lázaro naquele ambiente íntimo da família em Betânia. Mas olha outra cena, o Lázaro morre, é sepultado, aí o texto diz, pessoas começam a vir agora a Betânia, para confortar Marta e Maria, uma multidão está se formando, testemunhas agora está se formando em torno daquela casa e daquele pequeno lugarejo. E para Jesus é a multidão do culto, é a multidão que vai ver um milagre maior do que o Lázaro sendo curado de uma doença. Aí quando Jesus chega, a multidão já está lá. E é tão interessante a multidão, meus irmãos, porque a multidão que vem consolar é a multidão que vai ver o nosso milagre. É interessante que a multidão que consola é aquela multidão que diz assim, se conforme, é assim mesmo, tinha que acontecer assim, tenha paciência. E aí Jesus chega, e quando Jesus começa a chorar, aí eles começam a conversar entre si, e diz mais ou menos assim, ele devia gostar muito dele. Isso é multidão. Aí a multidão diz assim, mas como é que pode, ele fez tanto milagre por aí, e agora está aí chorando, sem poder fazer nada. É a multidão. O é tarde demais é uma oportunidade que Deus está criando para manifestar a sua glória para uma multidão de gente. Gente incrédula, gente que nunca entraria numa igreja, mas quando descobrir o que aconteceu com você, vai mudar seu olhar sobre Deus, sobre o Evangelho. Gente que sabendo as lutas que você passa em casa e no teu casamento, isso só fazia essas pessoas terem mais certeza que casamento é para viver e para seguir enquanto dá certo, é para ser eterno enquanto dure. Mas aí Deus vem e muda tudo na tua casa e na tua família. Isso é um testemunho que faz essa pessoa agora repensar sobre como Deus mudou a sua casa. A glória de Deus não seria apenas testemunho para Marta, para Maria. A glória de Deus seria testemunho para uma multidão de pessoas. E aí vem Jesus agora mudar aquele estado total. Olhe para mim, ele faz isso em 3 coisas, eu estou terminando essa palavra. Primeiro, Jesus vem ao encontro delas, e vem ao encontro delas sem recriminá-las, sem julgá-las, sem reprová-las. Jesus sabe o que a gente é capaz de dizer no dia do desespero, e Ele não recrimina a gente por isso. Jesus sente a dor de um desesperado. Ele tanto sente naquele dia que chora o choro daquelas mulheres.
Mas ele desafia aquelas mulheres. Eu acho tão importante esse desafio. Porque depois de tudo aquilo, depois de falar que o Lázaro ressuscitaria, Jesus olha para aquelas mulheres, e o texto diz que ele, profundamente comovido, ele vai até o sepulcro daquela mulher, daquele homem Lázaro morto. O texto diz que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. O Senhor vivificou uma palavra no meu coração nessa parte, meus irmãos. Sabe por que existem coisas que você já enterrou? Existem coisas que você já decretou o fim. Existem coisas que você já não está disposto mais a ter uma outra conversa, a dar uma outra chance. Existem coisas, experiências na sua vida que você já enterrou, já ficou para trás. E você não quer mais voltar ali. Mas Jesus chega e vendo o seu desespero, a sua dor, Ele diz: aonde é que você sepultou esse sonho? Aonde é que você sepultou esse sonho que você tinha? Mostra para mim o sepulcro. Aonde está sepultada a esperança que você tinha de uma família abençoada? Aonde você enterrou a expectativa de um casamento feliz? Aonde? Aonde você sepultou a expectativa que você tinha de filhos abençoados e uma família alegre servindo na casa de Deus? Aonde você sepultou a esperança de uma vida boa e alegre? Aonde você sepultou o sorriso? Aonde você sepultou a esperança? Aonde? Me leva até lá. Me leva até lá. E ao chegar lá, Ele te pede mais uma coisa: tire a pedra. Tire a pedra. E quando a pedra é tirada, Jesus grita de fora: Lázaro, venha para fora. Porque aquilo que está morto para você, para Deus apenas dorme. Alamana gashura ramaya. Ele chama pelo nome agora aquilo que você enterrou, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você já abriu mão, e Ele chama agora para tornar a viver novamente. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Alamanaga Shuraramahaya. Não está morto, apenas dorme. Deus chama de volta os teus sonhos agora. Levante a sua mão agora, por favor. Deus chama a vida agora, os teus sonhos. Deus chama a vida agora, as promessas que Ele tem feito. E que de tudo que você já passou, chegou um dia que você decidiu sepultar e dizer: não, eu vou tirar o coração disso. Eu vou tirar a mente disso. Eu não vou ficar mais criando expectativa quanto a isso. Para Deus isso não morreu. Para Deus não é tarde demais. Para Deus não é tarde demais. Alamana gashuraramahaya.
Você tem dito: Deus, eu não quero me iludir mais. Não quero, Deus, criar falsas esperanças mais. Não fale mais disso para mim, Deus. Não toque mais nesse assunto comigo. Deus, toca, porque para Ele não está morto, porque para Ele está só dormindo. E Ele estende as mãos agora e chama para fora a tua esperança. Eu quero orar por você nesta hora. Quantos precisam de oração? Se você tem uma causa específica, um problema grande demais para você resolver, corra para Jesus agora. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Se você pode e quer vir à frente, venha. Eu vou orar por você. O tempo está passando, eu quero interceder pela tua casa, pela luta que você tem enfrentado, pela enfermidade que tem assolado o seu corpo. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Tu és Deus. Tu és Deus, isso basta. Isto basta para a gente dedicar a Ti toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa. Deus, não temos ninguém, Deus. Não temos a quem recorrer senão a Ti, Deus. Para aquelas pessoas aqui, Deus, que olham para a sua luta e já decretam, Deus, que é tarde demais, que para Ti hoje, Deus, seja ressurreição, seja ressurreição, seja vida, seja novo começo, seja nova história. Estenda as Tuas mãos agora, Deus. Basta uma palavra Tua agora, que a Tua filha seja curada agora, que o Teu servo, Deus, leve para a sua casa a resposta que ele veio buscar nesta tarde. Deus, que haja libertação nesta casa. Nenhuma força maligna, Deus, de opressão, de obsessão, Deus, vai prevalecer na casa, na vida desta mulher. Eu oro pelo Teu povo agora. Eu oro por aqueles que acompanham de longe. Eu oro por aqueles que das suas casas, de joelhos, desejam, Deus, um recomeço e uma vida nova. Eu Te agradeço, Deus, por esta tarde. Eu Te agradeço pela Tua palavra. Eu Te agradeço pela Tua presença. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, no nome de Jesus, a igreja diga amém. A igreja diga glória a Jesus. A igreja aplauda o nome de Jesus.